Salve galera, vamos lá para a correção dos exercícios Enem que foi deixado aí na última aula. Então eu passei uma bateria de exercícios, uma parte deles fazem referência à progressão aritmética e a outra parte faz referência aí à progressão geométrica. Então na aula de hoje, neste vídeo que eu vou deixar, nessa primeira parte, nós vamos corrigir os exercícios sobre progressão aritmética. Então comigo aí, vamos juntos resolver isso daqui. Como eu já tinha salientado para vocês, a importância da progressão aritmética no Enem. Então a progressão aritmética ela tem ganhado, digamos assim, uma certa força como sendo um dos conteúdos que tem aparecido com frequência no Enem. E aí nas últimas edições, 2018, 2019, 2020, ela apareceu muito fortemente. Mas vamos lá, resolvendo o primeiro caso aí de progressão aritmética. A questão diz assim: o número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro, foram vendidas 33 mil passagens, em fevereiro, 34.500, em março, 36 mil. Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? Aí eu tenho as alternativas. Professor Fiel, como que eu sei que se trata de uma progressão aritmética? Galera, a primeira coisa que vocês precisam observar e fazer acontecer é verificar se os números estão dispostos numa certa ordem e depois tentar identificar qual é a lei de formação dessa ordem. Bom, para você saber se eles estão dispostos ou organizados numa certa ordem, é só fazer uma leitura atenciosa e ver de que forma que o exercício está apresentando os valores. Então, observem que ele faz referência aos meses do ano. Janeiro vendeu uma quantia, fevereiro vendeu outra, março vendeu outra. E aí, olha o interessante disso tudo. É a forma como ele trata os meses subsequentes a março. Ele diz assim: esse padrão de crescimento, o que quer dizer esse padrão de crescimento? Esse aumento que está ocorrendo de um mês para o outro se mantém constante para os meses subsequentes. A palavra subsequente quer dizer imediatamente depois. Então, março subsequente, abril subsequente, maio subsequente, junho subsequente, julho. Então é assim, um após o outro. Maravilha, professor. Entendi a linguagem. A pergunta é: quantas passagens foram vendidas em julho? Ele deu janeiro, fevereiro e março. Deu que existe um padrão de crescimento que se mantém constante. E ele quer saber em julho como que vai estar. Bom, você tem dois caminhos para fazer esse exercício. Uma forma seria a forma tradicional, usando a fórmula de soma de termo geral de uma progressão. A outra seria você fazendo, digamos assim, no braço. O que é fazer no braço, professor? É você descobrir um por um até chegar no mês de julho, mantendo esse padrão de crescimento. Vamos fazer os dois e depois você verifica qual deles é o mais prático para você, tá? Até porque o Enem ele não prende você a fórmulas. Sempre vai ter uma alternativa de você fazer sem necessariamente ter a fórmula. Pode ser que te dê mais trabalho. Às vezes a fórmula facilita, te agiliza, né? Mas o Enem ele tem como máxima maior que o aluno não pode ficar preso a um decoreba, ou seja, eu tenho que decorar a fórmula. Não, você precisa entender o processo. O que é uma progressão aritmética? É uma sequência numérica na qual a diferença entre um termo a partir do segundo e o seu anterior é sempre a mesma. A diferença é a mesma. Você pode trabalhar o conceito de progressão aritmética como sendo a diferença entre o termo e o seu anterior,
Ou você pode trabalhar o conceito de progressão aritmética como sendo qualquer termo a partir do segundo somado a uma constante é igual ao próximo, tá? Então você pode trabalhar tanto quanto diferença quanto como soma. Maravilha. Então a primeira coisa a se fazer aqui é organizar os valores da forma como eles foram distribuídos. Então vamos lá. Eu vou ter aqui, ó, vou colocar bem aqui embaixo a sequência. Qual é o primeiro termo dessa minha sequência? A quantidade de passagens vendidas em janeiro. Então eu tenho aqui 33 mil. Maravilha. O que aconteceu em fevereiro? Vendeu 34.500. Ok. O que aconteceu em março? Vendeu 36 mil. Maravilha. E aí ele não informou mais os outros meses. E pede para nós determinarmos em julho quanto isso daria. Tá, beleza. Com essas informações, eu já consigo verificar qual é a lei de informação que constrói essa sequência. Porque ele fala aqui, ó, esse padrão de crescimento se mantém. Se mantém quer dizer que é o mesmo, tá? Em todas as situações. Bom, esse padrão de crescimento, nesse caso, é a razão da nossa progressão. Observem aqui, ó, de 33 para 34.500, teve um aumento de quanto? De 1.500. De 34.500 para 36 mil, houve um aumento de quanto? De 1.500. Esse é o padrão que o exercício fez referência. Quer dizer, em outras palavras, que de um mês para o outro vai aumentando 1.500, 1.500, 1.500. Maravilha. Quer dizer que de março para abril vai aumentar quanto? 1.500. De abril para maio, 1.500. Maio para junho, 1.500. Junho para julho, 1.500. Então eu posso ir assim, somando um com o outro, professor, até chegar julho? Pode. Isso é fazer no braço. E aí você vai encontrar a resposta. Vamos fazer no braço primeiramente, ó. 36 mais 1.500, 37.500. 37.500 mais 1.500, 39 mil. 39 mil mais 1.500, 40.500. E 40.500 mais 1.500, 42 mil. Opa, pediu para parar, parou. Por que eu parei? Porque ele queria só até julho. Olha aqui, eu tenho janeiro, fevereiro, ó, janeiro, fevereiro, março. Aí eu acrescentei abril, maio, junho e julho. Pronto, ele queria saber quanto que vai ser vendido em julho. 42 mil, letra B. Pronto, fechou. Ah, professor, e como que eu faço se eu tivesse que usar a fórmula? Maravilha, vamos lá. Quem é o meu primeiro termo aqui? Meu A1. É o 33 mil. Quanto vale a minha razão? 1.500. Quantos termos eu tenho nessa sequência? 7. Professor, da onde o senhor tirou esse 7? Julho, conta comigo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Julho é mês 7. Então, se passaram 7 meses. Então, eu tenho 7 valores, resultados de venda de passagem. E eu quero saber o meu AN, tá? Eu quero saber o meu AN, que seria o A7. Então, quem vai ser AN? Lembram lá a fórmula do termo geral? Ó? AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. O meu AN, que vai ser o meu A7, vai ser igual a 1, 33 mil, mais N, que é 7, menos 1, vezes 1.500, que é a razão. Então, eu vou ter aqui que o meu A7 é igual a 33 mil, mais 7 tira 1, 6. 6 vezes 1.500
9.000. E 9.000 mais 33.000 são 42.000. Então tá aí, galera, ó, eu fiz das duas formas, tanto usando a fórmula do termo geral, quanto usando aí a forma braçal de fazer assim, aonde você, sem uso de fórmula, vai descobrindo cada um dos elementos. Maravilha, galera? Beleza, galera? Vamos que vamos então. Próximo exercício. Caiu no Enem também. Olha só. Um maquinista de trem ganha R$ 100 por viagem e só pode viajar a cada 4 dias. Ele ganha somente se fizer a viagem e sabe que estará de férias de 1º a 10 de junho, quando não poderá viajar. Sua primeira viagem ocorreu no dia 1º de janeiro. Considere que o ano tem 365 dias. Se o maquinista quiser ganhar o máximo possível, quantas viagens precisará fazer? Bom, tem algumas informações importantes nesse exercício de Enem que eu quero chamar a atenção de vocês. Vocês têm que estarem atentos, tá? Primeiro, trata-se do recebimento de uma quantia por um serviço realizado, na qual o exercício deixou claro. Ele ganha R$ 100 por viagem, certo? E aí uma coisa interessante, uma informação interessante atrelada a isso, é que o exercício falou que ele só ganha se ele trabalhar, se ele viajar. Então logo na sequência fala aí, ó, ele ganha somente se fizer a viagem. Beleza. E ele viaja de quanto em quanto tempo? A cada 4 dias. Então, se ele viajou hoje, daqui a 4 dias ele viaja de novo, depois a 8 dias ele viaja de novo, depois de 12 dias ele viaja de novo, a 16 e assim por diante, ok? De 4 em 4. Olha só, essa informação por si só já deixa claro para nós que se trata de uma sequência de viagem na qual a diferença entre uma viagem e outra é sempre de 4 dias. Ele viaja a cada 4 dias. Então, viajou no dia 1º. Se ele viajou no dia 1º aqui, ó. Aí, próximo dia que ele vai viajar vai ser 4 dias depois. Então, ele vai viajar no dia 5. Depois, 4 dias depois, ele vai viajar no dia 9. E assim por diante, tá? Beleza? A cada 4 dias. Maravilha. Aí ele falou que tem um período que ele não viaja, tá? Porque é o período que ele está de férias, de 1º a 10 de junho. Ou seja, tem 10 dias no ano que ele não efetua a viagem. Então eu preciso descontar do total de dias que o ano possui exatamente esse valor, 10 dias, tá? Aí você pode pegar o valor total da quantidade de anos e subtrair 10, ou você pode fazer por parte. Vamos pensar assim, ó, vamos fazer por parte. Antes e depois das férias. Então eu tenho aqui, ó, o antes das férias. O que aconteceu antes das férias? Como ele começou no dia 1º, eu vou contar quantos dias tem do dia 1º de janeiro até 31 de maio. Por que até 31 de maio, professor? Porque a partir do dia 1º de junho ele está de férias, ó. E maio vai até 31. Aqui você tem que estar atento que tem mês que tem 28 dias, 30 dias, 31 dias, e você vai ter que contar isso. Professor, como que eu sei que esse ano não é bissexto? Ele não falou aí? Afinal, fevereiro tem 28 ou 29? 28. Por que eu sei que tem 28? Porque ele falou que o ano tem 365 dias. E quando fevereiro tem 29 dias, o ano tem 366. Então, nós estamos diante de uma situação
de um ano não bissexto. Tá. Agora, pessoal, é só contar quantos dias tem de 1º de janeiro até 31 de maio. E se vocês fizerem essa conta, vocês vão encontrar que nesse período tem 151 dias. Bom, mas ele viaja a cada 4 dias, tá? A cada 4 dias, tá? Observem ainda a sequência do exercício, o que ele fala na parte final. Se o maquinista quiser ganhar o máximo possível, gente, ó, o máximo possível, quantas viagens ele precisará fazer? Aí entenda que ganhar o máximo possível só será possível se ele fizer o máximo de viagens. Todas as viagens. Porque ele só ganha por viagem. Se ele deixar de fazer uma viagem, ele já vai perder referente àquela viagem. Observe que a pergunta não é quanto que ele ganhou. A pergunta é o que ele precisa, quantos dias, quantas viagens, né, ele precisa fazer para ganhar o maior valor possível. E esse maior valor possível está associado no maior número de viagens possíveis dentro do ano. Como ele viaja a cada 4 dias, então basta dividir isso aqui por 4. Vamos lá? 151, ó. 151 dividido por 4. Para eu saber quantas viagens ele consegue fazer nessa primeira parte. 15 dividido por 4 dá 3. 4 vezes 3, 12 para 15, 3. Abaixo 1. 31. 3 vezes 7, 28. 28 para 31, 3. Conclusão. Nessa primeira etapa, ele vai fazer aí 37 viagens. 37 viagens. Professor, e esses 3 dias que restaram? Esses 3 dias eu não posso contar com ele, porque ele só viaja a cada 4 dias. Se deu somente 3, então ele não vai viajar. Entendem isso? Tá? Porque sobrou 3 e ele só viaja de 4 em 4 dias. Então, na primeira etapa da viagem, ele vai ficar aí com uma sobra de 3 dias. Mas não posso contar como viagem. Agora vamos ver na segunda parte, que eu vou chamar aqui depois das férias, tá? Depois das férias. Maravilha, professor. Vamos lá. Depois das férias, o que vai acontecer? Eu tenho de 11 de junho até 31 de dezembro. Final do ano, tá? Aqui ele não fala nada se viaja no Natal, nada. Eu considero que ele viaja tudo, tá? Ele só não viaja no período de férias. Maravilha. Aí você vai contar quantos dias tem de 11 de junho a 31 de dezembro. Vai encontrar 204 dias. Beleza? 204 dias. E aí, cara, olha só o que acontece aqui. 204 dividido por 4, porque ele viaja a cada 4 dias, ó. 20, 4 vezes 5, 20. Para 20 nada, abaixo 4. 4 dividido por 4 dá 1, para 4 nada. Ou seja, ele vai viajar ele vai fazer 51 viagens na segunda parte. Se ele fez 37 na primeira e 51 na segunda, então o total de viagens que ele vai fazer é igual a 88 viagens. Portanto, para ele receber o maior valor possível, ele vai ter que viajar 88 vezes. Resposta letra C. Você poderia fazer esse exercício também direto, tá? Direto. Pegando aí os 365 dias e tirando 10, né? Tirando 10, você vai encontrar aqui 355. E aqui você divide por 4. Olha só, 35, 4 vezes 8, 32, para 35, 3, abaixo 5, 35,
4 vezes 8, 32 para 35, 3. Ou seja, ele faz 88 viagens e sobra 3 dias. Só que 3 dias não pode contar como uma viagem, porque ele viaja de 4 em 4 dias. E aí só se passaram 3, então ele não viajou ainda. Então o máximo que ele vai conseguir fazer é 88 viagens. Beleza? Então você poderia também usar o ano total. Eu fiz das duas formas. Dividi em duas etapas, antes e depois eu fiz uma só geral. Peguei os 365, descontei os 10 dias de férias, o que sobrou eu divido por 4, eu encontro aí a resposta. Maravilha, galera? Belezinha? Vamos lá, continuando aí, terceiro exercício da nossa bateria de exercícios, né? A gente tem aí a seguinte situação. As projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas, que será produzida nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. Então, observe na tabela. 2012, 50,25, 2013, 51,50, 2014, 52,75, 2015, 54. Tá? Ele fala que esse foi as informações do primeiro período. Aí, continuando o exercício, nós temos o seguinte. Deixa eu tirar isso aqui. A quantidade total de arroz em toneladas, que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021 será de. Então observem, gente, que existe aí uma informação a respeito da produção, né? E olha por que eu sei que isso é uma sequência de progressão aritmética. Por causa dessa informação aqui, ó, logo no início. As projeções do período de 2012 a 2021 em uma determinada região, olha aqui, gente, ó, olha aqui, ó, apontam para uma perspectiva de crescimento constante. Crescimento constante quer dizer que a diferença de um para o outro é a mesma. O mesmo valor que eu uso de 2012 para 2013 será de 2013 para 2014, que também será de 2014 para 2015, que também será de 2015 para 2016 e assim por diante, tá? De forma constante. Então, olha que a lei de formação já nos deixou claro que se trata de uma progressão aonde a diferença entre um termo e outro é a mesma. Beleza, eu tenho ela aí. Como eu disse, você pode fazer de duas formas. Você pode fazer usando a fórmula do termo geral e depois soma dos termos, porque ele quer o quanto foi produzido nesses anos todinho, como você pode encontrar ano a ano e depois somar tudo. Então, o primeiro passo é descobrir qual é a diferença de um ano para o outro. Olha aqui, ó, 50,25. Para chegar em 51,50, nós vamos ter uma diferença aqui de 1,25. De 51,50 para 52,75, 1,25. Olha aqui o crescimento, é de 1,25. De 52,75 para 54, 1,25. E assim vai ser de 2015 para 2016, para 17, 18, 19, 20, 21. Sempre ir somando 1,25. Depois que você encontrou todos os valores, é só somar todos eles. Você vai ter a quantidade produzida nesse período. Pronto, isso é fazer no braço. Só que esse aqui já dá um pouquinho mais de trabalho se você fizer no braço. É mais prático nós usarmos as fórmulas. Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso descobrir é quanto que foi produzido em 2021. Então conta comigo.
Nós estamos em 2012. 1, né? 2013, 2, 14, 3, 15, 4, 16, 5, 17, 6, 18, 7, 19, 8, 29, 21, 10. 10 anos. É um período de 10 anos. De 2012 a 2021 são 10 anos. Então eu tenho que o meu N vale 10. Eu tenho que o meu primeiro termo é 50,25. Tá? Eu tenho que a minha razão é igual a 1,25. Para encontrar a soma disso, gente, que é o nosso SN, a fórmula é essa, ó. Primeiro mais o último vezes N dividido por 2. Beleza, o A1 eu sei, o N eu sei, falta achar o meu AN. Vamos achá-lo aqui? AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, o meu AN vai ser igual o meu A1, que é 50,25, mais 10 menos 1, vezes a razão, que é 1,25. Aí eu tenho aqui que o meu AN vai ser igual a 50,25 mais... Aí eu pego aí 9 vezes 1,25, gente. 9 vezes 1,25 vai dar 11,25. E aí eu somo 50,25 mais 11,25, eu vou ter aqui que o meu AN é igual a 61,50. Pronto, isso aqui é o que será produzido em 2021, 10 anos depois. Agora, para achar a soma, substitui. SN é igual a 50,25, que é o meu A1, mais o meu AN, que eu acabei de encontrar, vezes N, que é 10, dividido por 2. Aí você soma, multiplica, divide, e nós vamos ter 50 mais 61. Eu vou ter aqui 111,75, vezes, aqui 10 dividido por 2 dá 5. Se eu multiplicar esse resultado por 5, eu vou ter que o meu SN é igual a 558,75. Pronto, tá aqui, ó. Quanto será produzido nesses 10 anos? Resposta letra D, 558,75. Particularmente, esse exercício fica mais simples de ser resolvido se você usar a fórmula do termo geral e a soma dos termos. Mas, como disse, você pode fazer no braço também. Você vai encontrar ano após ano, somando 1,25 até chegar em 2021. Depois você pega e soma todos esses valores. 50,25 mais 51,5 mais 52,75 mais 54 mais 55,25 mais 56,50 até chegar no 61. E aí vai encontrar a mesma resposta, 558,75. Maravilha, beleza, galera? Então é isso, essa primeira etapa. No próximo vídeo nós vamos corrigir a segunda parte da bateria de exercícios do Enem, falando agora sobre PG. Beleza? Então um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, um beijo forte e até a próxima, galera. Tchau, tchau.